Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo 122 é um salmo que está dentro de um conjunto de salmos chamado de Cânticos de Peregrinação ou Cânticos dos Degraus. Esse salmo foi atribuído ao rei Davi e demonstra um momento de alegria em que ele está peregrinando até a cidade de Jerusalém, e nesse salmo ele escreve sobre a sua felicidade, sobre a sua alegria. Os líderes religiosos nos tempos atuais têm costume de utilizar esse salmo, ou até mesmo um versículo, o versículo inicial, de forma separada do contexto dele, para justificar uma prática que não está nos ensinamentos de Cristo ou dos apóstolos, que é o templocentrismo. A prática de você se retirar, por exemplo, da sua residência e ir cultuar ao Criador dentro de um templo de pedra, aonde lá eles possuem as suas denominações religiosas, suas empresas e fazem outras doutrinações que vão fazer com que você se afunde cada vez mais no erro gigantesco da grande apostasia. Esse canal aqui tem como base não apenas expor os erros e expor a grande apostasia nos tempos atuais, mas principalmente pregar a sã doutrina, que é o verdadeiro evangelho, ensinado pelo próprio Messias há 2000 anos atrás, doa quem doer. Eu vou analisar junto com vocês hoje uma pregação feita por Rodrigo Pereira, um evangelista, acredito eu, da Assembleia de Deus, mas independente se ele é uma pessoa conhecida ou não conheço ele, eu quero apenas mostrar como esses caras se utilizam de passagens das Escrituras para fazer com que muitos sejam enganados e sigam uma doutrina completamente fermentada. Quando Cristo falou há 2000 anos atrás sobre o fermento dos fariseus, ele estava claramente falando a respeito do fermento que os líderes religiosos colocam em cima do verdadeiro pão, o pão da vida, ou seja, a palavra. Eles deturpam o verdadeiro evangelho para fazer com que você, eu, todos nós, sigamos um caminho errado. Isso faz parte daquilo que Cristo já nos avisou, que no caso é a grande apostasia. Algo simples, um salmo que é utilizado erroneamente, mas eu gosto sempre de lembrar: quando o engano está existindo em algum lugar, o Espírito do Criador, que é perfeito, jamais estará misturado dentro dessas abominações. Vamos começar assistindo aí o evangelista Rodrigo Pereira falando a respeito da alegria de ir até a casa do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Salmos 122, versículo de número 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tome seu assento, quero ministrar dentro dessa palavra. Essa manhã, Deus tem uma palavra especial aos nossos corações. Queridos, eu quero intitular essa ministração com o seguinte tema: a alegria de estar na casa do Senhor. Opa, é aí que começa. Nesse momento, ele pega aquele salmo para falar da alegria de Davi ao ir até a casa do Senhor. Já veremos qual é a casa que Davi está falando. E nesse momento, ele coloca o seu templo de pedra, a sua denominação religiosa, a sua empresa religiosa, como a casa do Senhor. É a mesma coisa que eu falar aqui, onde eu estou, é a casa do Senhor, tá? Com que autoridade ele se coloca ou coloca aquele local como a casa do Senhor? Vamos dar uma olhada no Salmo 122 de forma rápida, para que você possa entender exatamente o que eu estou dizendo. Salmo 122, o Salmo de Davi, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Criador, pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, pois prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Ou seja, Davi está falando a respeito da cidade de Jerusalém. Ele não está falando de um templo físico, de um templo de pedra, ele não está falando de uma denominação religiosa, ainda mais nos tempos atuais. Ele não está falando de uma casa para Deus. E é isso que veremos nesse vídeo aqui. Vamos continuar aí com a pregação do evangelista. E no decorrer dessa ministração, eu quero aqui chamar a sua atenção no decorrer desses minutos,
pois Deus tem uma palavra especial aos nossos corações. Certo? E nessa manhã vamos começar a entender, porque muitas vezes estamos na casa do Senhor e não entendemos o real sentido, não sabemos qual é a motivação de estarmos aqui. Eu pergunto para você, antes de continuarmos aqui, qual é a casa do Senhor hoje? Você consegue deixar aí nos comentários? Vamos continuar. Eu já vou te falar qual é a casa do Senhor hoje, tá? E dentro desses minutos eu quero que estar ministrando essa palavra. Ótimo. Queridos, no Salmo 122, o salmista ele descreve o seu amor por Jerusalém. Boa. Até aí começou legal, então. Tá? Você falou que você estava na casa do Senhor se alegrando, mas agora você já passou a falar que é Jerusalém. Vamos ver onde ele vai chegar. É tão poderoso isso, porque a cidade santa foi durante o seu reinado que ele foi escolhida como a cidade que levaria o nome do nosso Deus. Certo. Durante o reinado de Davi, Jerusalém escolhida a cidade que levaria o nome do Senhor. Ótimo. O rei demonstra alegria quando as pessoas lhe convidavam para ir ao templo. E aí é que começa. Ir ao templo. Mas, pera, o primeiro templo de pedra, ele foi construído por Salomão, filho de Davi. A qual templo Davi estava indo se nem mesmo o primeiro templo de pedra havia sido construído? Você percebe o grau do engano, o grau da situação? E aí você pode me falar, mas ele está falando do tabernáculo. O tabernáculo faz referência ao sacerdócio levítico. Se você não assistiu o último vídeo que eu postei falando sobre dízimos, e o Rodrigo Silva falando sobre o sacerdócio e separando o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo, mostrando para você a diferença entre um e outro e como isso faz com que nós enxerguemos a verdade sobre o dízimo nos dias atuais. Nós também podemos observar isso nos dias de hoje, o templocentrismo. Falar sobre templo é um assunto extremamente extenso. Esses meus vídeos, eles serão quase que como uma história a ser contada, um após o outro, para que você entenda por completo a sã doutrina. Então assista todos eles quando puder e com tempo. O sacerdócio tinha como base o tabernáculo. Naquela época, o Espírito do Criador não podia adentrar no corpo do homem por conta do pecado original, o pecado de Adão, que trouxe junto com ele a morte. O Criador não habita no lugar aonde a morte ou as trevas também habitam. Portanto, o homem estava impuro. Por isso, existia todo o sacerdócio levítico, aonde todos os anos eles matavam animais para que o sangue deles pudessem tentar purificar o homem do pecado, mas nunca conseguiram. O sacerdócio de Cristo, uma única vez, pelo sacrifício do Messias, nós podemos todos sermos purificados de uma única vez, fazendo com que o pecado original de Adão saísse do nosso corpo e o Criador pudesse habitar nele. Se você observar muito bem as Escrituras, você verá no Novo Testamento, por exemplo, quando falamos de 1 Coríntios, que nós somos o verdadeiro templo do Criador. 1 Coríntios, no capítulo 3. Não sabeis vós que vocês são o templo de Deus e que o Espírito do Criador habita em vocês? Ou seja, nós é quem somos o verdadeiro templo. O tabernáculo, naquela época, é uma sombra para o nosso corpo nos dias de hoje. Ou seja, o tabernáculo simplesmente fazia uma referência ao verdadeiro templo do Criador hoje. Nós, em conjunto, todos que seguimos os ensinamentos de Cristo, a igreja. Porém, no tabernáculo, o qual ele está dizendo, nem mesmo Davi poderia adentrar, porque Davi era da tribo de Judá. Somente os sacerdotes levitas poderiam entrar no tabernáculo. E somente o sumo sacerdote poderia entrar naquilo que eles chamavam de Santo dos Santos. Ou seja, como é que Davi pode estar se alegrando de ir até o tabernáculo, se nem mesmo lá ele poderia entrar? Davi estava se alegrando simplesmente de ir até a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque o próprio tabernáculo estava lá. A presença do Criador se fazia no Santo dos Santos, mesmo que ele não o visse.
E hoje o tabernáculo é nada mais, nada menos do que você ou nós. Deu para entender? Outro ponto muito importante a estudarmos aqui de uma forma rápida é observar que o próprio Davi, quando lemos aqui o segundo livro de Samuel, no capítulo 7, vemos que Davi quis também construir uma casa ao Criador. O primeiro versículo diz o seguinte: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, ele teve uma ideia fabulosa, entre aspas, para ele. E ele disse ao profeta Natã: Eis que eu moro em uma casa de cedros, e a arca do Criador mora em cortinas, que no caso é o tabernáculo que eu acabei de citar para você. Então, disse Natã ao rei: Vai, faz tudo que você tem aí no seu coração, porque o Criador é contigo. Isso foram palavras do próprio profeta Natã. Porém, naquela mesma noite, o Criador veio até o profeta Natã e disse: Vá até o meu servo Davi, pois ele está querendo me edificar uma casa. E diga assim a ele: Eu não habitei em nenhuma casa desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito, nem mesmo até os dias de hoje. Eu andei em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, porventura eu falei alguma vez para que alguma das 12 tribos, a quem eu mandei apacentar o meu povo de Israel, perguntando: Por que vocês não me fazem uma casa de cedros? Então, assim você dirá a Davi. E aí ele disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei de trás da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, Israel. Eu fui contigo por onde quer que você fosse e destruía teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes na terra. Eu preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que você habite no seu lugar e não seja mais removido. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo, a ti, porém, eu dei descanso de todos os teus inimigos. Também eu, o Senhor, te digo que eu te farei casa. E aí, olha que coisa importante aqui, tá? Quando todos os teus dias forem completos, ou seja, quando você morrer, quando vieres a dormir com os teus pais, eu farei levantar depois de ti dentre a sua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Esse sim edificará uma casa ao meu nome, e eu confirmarei o trono do seu reino para sempre, eternamente. Perceba, quando Davi quis construir uma casa, um templo para o Criador, ele foi repreendido. O profeta Natã veio na mesma noite repreender a ideia de Davi, porque não era o plano do Criador que construísse um templo, uma casa para ele. O tabernáculo é uma sombra para o nosso corpo no Novo Testamento. E o Criador, muito sabiamente, diz a Davi: Eu te tirei lá de baixo, cara. Como é que você quer fazer algo para mim? Eu farei com que de dentro de ti, da sua descendência, saia que construa um templo para mim, que construa uma casa. O sistema religioso, olhando isso aqui, diz Salomão, porque o sistema religioso hoje está completamente doutrinado por uma sociedade discreta, que se diz secreta, que é a própria maçonaria. Eles negaram. A palavra maçom significa construtor, que você já viu, e eu vou deixar esse mérito para um outro vídeo, mas provavelmente você sabe que os construtores dos templos de pedra, ou daquele primeiro templo de pedra, negaram o Messias, negaram a pedra angular. Os construtores adoram o próprio Salomão. E aí, o sistema religioso, esses líderes religiosos vão dizer: Salomão foi quem construiu a casa do Criador. Mas, lendo atentamente, você percebe que o trono de Salomão não é eterno. E o próprio capítulo de Reis aqui diz assim: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se ele vier a transgredir, eu irei castigá-lo com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. E ele está falando do próprio Cristo, porque ele está dizendo que ele será por pai, e o próprio Cristo será o filho do Criador, o Filho de Deus. Mas a minha benignidade não se apartará
dele, assim como eu tirei de Saul na frente dos teus olhos. Porém, a tua casa e o teu reino são firmados para sempre diante de ti. Eu pergunto, o reino de Salomão, ele foi firmado para sempre? Se você continuar lendo as Escrituras, você verá que em 1 Reis, o próprio Salomão perde o seu reino por adorar outros deuses. Ele se desviou do Criador e, na verdade, em um linguajar mais claro, Salomão adorou demônios. A própria Goétia, criada por Salomão, mostra que Salomão utilizou 72 demônios para construir o primeiro templo. Isso não está nas Escrituras, mas está em livros que o catolicismo romano considerou apócrifo, para que tirasse todo esse conhecimento das mãos das pessoas e não criasse um certo desvio naquilo que eles querem que você siga, ou seja, levando as pessoas para um grande engano, uma grande apostasia. É por isso que muitos hoje adoram cegamente Salomão, não apenas líderes religiosos, mas até mesmo influenciadores famosos, porque Salomão tinha muito dinheiro. Às vezes eu penso, eu sou tão poderoso, eu podia ser igual Salomão também. Olhando para o Salomão, eu queria entender quem era o Salomão e como ele comprou esse tanto de semente. Quando eu decolo, eu lembro do Salomão toda vez. O Salomão ficava caçando um por um dos demônios, um por um dos deuses. Ele não ficou de bobeira, caçando para servir diabo nenhum, não. Acabamos de sair do Templo de Salomão, São Paulo, a cidade mais poderosa do Brasil. 10 anos de comemoração dos 10 anos do Templo de Salomão. Em 1 Reis, no capítulo 11, diz assim: O Senhor disse a Salomão, pois por você ter feito tudo isso, qual já lhe falei, não guardasse a minha aliança, os meus estatutos e os meus mandamentos, eu rasgarei de ti esse reino e darei ao teu servo. Ou seja, o Criador tira de Salomão o próprio reino. Mas, por amor a Davi, ele não faz isso diretamente. Ou seja, ele tira o reino de Salomão de um dos filhos dele e dá apenas uma parte do reino. Ele rasga esse reino a um dos seus filhos, pelo amor que ele tinha por Davi e, principalmente, para concluir a promessa de fazer casa a Davi. Quando o Messias chega, ele sim constrói o verdadeiro templo, a verdadeira casa, que é a igreja. Somos nós, o nosso corpo. E é por isso que o sistema religioso não quer que você saiba sobre isso, porque eles querem que você continue seguindo a prática do templocentrismo, saindo de sua casa e indo até lá. Mas nem o próprio Messias ensinou isso. Vamos continuar aqui com a pregação para que você possa ver até onde esse sistema religioso vai, tá? Construído dentro de seus muros. Olha isso. Ele diz, olha, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É nosso dever amar a casa de Deus, o lugar da nossa congregação. Que é isso, cara? Sabendo a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento de Cristo, isso é uma abominação que ele está falando. A nossa congregação, esse templo, essa denominação religiosa, a verdadeira igreja pode ser uma ou mais pessoas reunidas ou não, mas existe somente um pastor e uma igreja. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Vamos continuar aí com isso que ele está dizendo. E o povo que ele está. A casa de Deus, embora tenha sido feita e constituída por seres humanos, é lugar de paz e harmonia. Como assim? Esse cara aparentemente se diz evangelista, um pastor, um pregador, mas ele nunca leu as Escrituras. Se você entrar no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 24, você vê que o apóstolo Paulo, ao chegar na Grécia, em Atenas, ele diz o seguinte: Deus fez o mundo e tudo que nele há.
E ele diz isso após se entristecer vendo muitos templos dedicados a deuses pagãos. Tá? Deus fez o mundo e tudo que nele há. O Senhor criou os céus e a terra. E esse mesmo Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Como é que ele fala que isso tudo foi feito por mãos de homens? E ele continua: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa. Ele está falando de dinheiro, dízimos, ofertas. O Criador não precisa disso, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Vamos continuar. Não de intrigas, brigas por poder, partidarismo ou outras carnalidades. Deve ser um ambiente agradável, um pedaço do céu aqui na terra. A minha motivação de estar na presença do Senhor é porque o desejo e o clamor do nosso coração. Eu preciso estar aqui na casa do Senhor. Olha isso, cara. Olha que loucura isso aqui é. Porque eu tenho um Deus todo-poderoso. Não que, porventura, talvez Ele não me abençoe. Mas eu estou aqui porque eu preciso todos os dias. Meu coração está voltado para Deus. E é tão forte isso daqui, porque em casa, muitas vezes você está deitado lá no sofá, se jogado no sofá, embrulhado. Você não está tá assistindo, aí você passa a assistir o culto. Ah, irmão, estou aqui meio jogado. Cara, você é o templo. Como é que você pode estar jogado assim, assistindo o culto? Você só vai se alegrar se você for lá na denominação religiosa dele? Mas quando você está na casa de Deus, pesado, hein? Você começa a ver a presença do Senhor inundar o seu coração. Quem sabe? Você precisa ir até um lugar? Quando foi que Cristo disse, vá até um templo e faça isso ou aquilo? Se nós observarmos ainda mais as Escrituras, me veio até mesmo uma passagem muito curiosa. Quando nós observamos o Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 6, o próprio Messias diz claramente como é que você deve orar. Não como os hipócritas, aqueles que vão até as sinagogas. Ele está falando literalmente do sistema religioso naquela época. O sistema religioso judaico, que era o que estava habitando naquele local. Ele não fala apenas deles, porque ele fala, esses mesmos se contradizem em orar em pé nas sinagogas, nos templos daquela religião. Esses mesmos gostam de orar em pé nas esquinas. Não façam como eles, pois eles já receberam o seu galardão. E como é que ele fala para que você hoje possa orar e é isso que você deve seguir? Ele não te manda ir à casa de Deus falsa do sistema religioso atual. Ele te diz algo muito interessante. Veja aí. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Ele fala para que você se feche no seu quarto. Somente você e o Criador, porque o Criador vê em segredo. E ele diz mais. Ele não fala apenas sobre o sistema religioso judaico, ele fala sobre algo que o próprio catolicismo romano também faz. Ele fala sobre o sistema religioso dos gentios. Não orem com vãs repetições. O terço católico é exatamente isso. Mas, por quê? Porque o Criador sabe das coisas que você precisa antes mesmo de você abrir sua boca para pedir para Ele. Isso é fascinante. Quando você entende o verdadeiro evangelho e a verdadeira sã doutrina, nada do que esses caras aqui estão pregando para enganar as pessoas continua. Vamos continuar. Quem sabe você entrou aqui hoje desanimada, de repente aquela primeira canção já começou a tocar no teu coração, porque estar na casa de Deus deve ser a nossa escolha. Olha que coisa feia, né? E isso é programação neurolinguística. Porque você acredita que estar lá te faz bem, você precisa e cria uma dependência emocional de estar sempre indo e sendo enganado. Você dá o seu dinheiro, você doa seu tempo, você acaba fazendo com que eles mesmos, possam usar de você para trabalhar, até mesmo angariando, trazendo outras pessoas, enganando outras pessoas. Essa é a grande apostasia, literalmente. Por isso que um vídeo como esse é muito importante. Eu peço que você
compartilha, eu não ganho nada para estar aqui, tá? Esse canal não é nem mesmo monetizado. Esse canal aqui é apenas para que eu possa pregar as escrituras. Você está vendo alguma propaganda nesse vídeo aqui? Nenhum. Então, eu peço que você compartilhe, eu peço que você passe para frente. Eu não sou líder religioso, não sou pastor, não sou padre, eu não sou nada. Sou uma pessoa normal, apenas pregando a sã doutrina, sem nenhum interesse financeiro aqui. Eu tenho minha forma de trabalho, outras formas de ganho, outros canais no YouTube. Esse aqui é dedicado a fazer com que você abra os olhos gratuitamente, tá? Vamos continuar. Nossa preferência. Poderíamos estar em vários lugares agora, mas eu escolhi estar aqui na casa do Senhor, glorificando, exaltando, bendizendo o santo nome dele. Preferiria estar na casa do meu Deus a habitar as tendas da impiedade. Que louco. Onde Deus não habita, eu não tenho que estar, eu tenho que estar aonde Deus habita. Eu quero dizer para você que nessa manhã, Deus está aqui para receber a minha e a sua adoração. Nossa, isso, sem brincadeira, me faz ficar mal. Ouvir essas coisas me faz ficar mal. Eu sei o quanto é difícil sair de uma doutrinação como essa. Sair de todo esse fermento de fariseus que esses caras colocaram em cima da verdadeira doutrina, da sã doutrina, do verdadeiro ensinamento de Cristo. Mas a minha missão é fazer com que você abra os seus olhos, pois o sistema religioso atual não é brincadeira. A grande apostasia é algo que nos embrulha e é muito, mas muito difícil sair dela. Mas, nesse momento, você está tendo a chance de observar. Eu acredito que esse seja um chamado para que você possa estudar mais, ler mais as escrituras, sem a contaminação desses caras, sem que eles te peguem pelo braço e te levem para onde eles querem, mas com os olhos abertos, entendendo que existe um outro caminho, o verdadeiro caminho, que não necessita de mentiras, não necessita de dinheiro, não necessita nem mesmo de templos religiosos. É errado se reunir? Não. É errado você mentir para amparar tudo isso? Sim. E nos outros vídeos eu vou falando aos poucos sobre o verdadeiro evangelho e eu espero que você esteja gostando. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre isso e me diga, você entendeu como esses caras usam um salmo simples para fazer com que o engano esteja habitando dentro da sua cabeça, te prenda de forma subliminar e faça com que você participe de toda essa escravidão mental? A verdade, apenas a verdade, vos libertará. E eu te aguardo no próximo vídeo.